Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E para quem acompanha o canal há mais tempo, tá ligado que antes eu fazia muitos vídeos resposta, né? Que nunca são vídeos resposta do jeito que a galera às vezes está acostumada, que é aquele vídeo afrontoso, ofensivo ou algo do gênero. Muito pelo contrário, são vídeos resposta a conteúdos que eu consumo e que eu gosto. E uma dessas pessoas que eu consumo e que eu gosto é o PVC. Acho que o PVC é um grande analista, uma pessoa muito inteligente dentro do esporte, que trabalha com análise tática na televisão faz muito tempo. E eu acho que o PVC é um cara que eu sempre respeitei, é uma figura que eu sempre respeitei. E por isso mesmo, eu vejo muitas análises do PVC dentro da UOL, dentro de outros locais, e numa delas me chamou muito a atenção. O PVC falava sobre o Santos, e numa delas ele fala, né, o Santos, não é justo o Santos demitir o Kleber Xavier com o próprio Santos. O Santos teve 14 técnicos. Alguém aí já teve 14 chefes. Se você teve 14 chefes, tudo bem. É justo você achar o Santos ter 14 técnicos. E usa esse número 14 técnicos como uma justificativa. E aí, como eu faço nesse vídeo de resposta, eu venho trazer a minha visão que diverge da visão completamente divergente da visão do PVC. Eu vim explicar para vocês o porquê que no caso do Santos especificamente, faz sim sentido demitir o Kleber Xavier e faz sim sentido ter 14 técnicos. Porque no caso do Santos o problema não foi ter 14 técnicos, mas sim contratá-los muito mal e a ausência de ideia ao contratá-los. Você ter 14. O PVC fala ter 14 chefes não existe. Depende. Se você tem um chefe numa empresa, em 2 meses ele dá um prejuízo milionário à empresa e a empresa está quase falindo, você demite ele. Se você contrata um outro e novamente contrata muito mal, em 2 meses ele dá um prejuízo bilionário, de novo a empresa tem que... De novo você contrata outro. E assim vai indo. Se a empresa é incompetente para encontrar um chefe que faça sentido com a proposta da empresa, é normal que ela vai ter que ficar trocando. E é mais ou menos esse o caso do Santos e vou tentar mostrar hoje para vocês, inclusive com uma gradação, né? Como que desde 2021 a gente vinha em um projeto e como esse projeto foi se degradando, chegando ao rebaixamento do Santos, e em 24 a degradação do projeto futebolístico do Santos continuou com Marcelo Teixeira, diferente do que muitos dizem na grande mídia. Então vamos contar a nossa trajetória dos últimos 14 técnicos, vamos falar onde esses 14 técnicos estão, se fizeram uma boa jornada depois do Santos ou não, afinal se são bons profissionais, deveriam ter uma boa jornada depois do Santos. Vamos contar para vocês aqui a carreira dos 14 técnicos que passaram pelo Santos. Vamos lá. Começando pelo Ariel Holan. Ariel Holan veio no começo da Era Ruída. O Ariel Holan, ele vinha com um contrato ali, era uma aposta que o Santista queria ver. E, bom, no começo ele queria colocar muito o time reserva para jogar e o Santos começou com um desempenho bom na pré-Libertadores, onde ele usava o time titular, ruim no Paulista, onde ele usava o time reserva. Perdeu o clássico, teve dificuldades para ganhar jogos, na verdade acho que nem ganhou jogos no Paulista com o Ariel Holan. E com isso o Holan acabou sendo demitido. Vai lembrar, a pressão nessa época era muito grande, o Santos acabava de vir de um ano que tinha perdido uma Libertadores e o nível de exigência estava lá no alto, por isso a torcida pouco tolerava. A verdade é que o Holan passou por coisas que nenhum outro técnico passou. A torcida tinha muito menos paciência com o Holan do que teve com o Carille, o Helmo, não sei quem. O Holan foi um dos poucos caras que foi ceifado. E o Holan é uma característica muito interessante, porque o Holan foi um dos poucos técnicos que o Santos contratou pensando num projeto. Vinha de Sampaoli, no estilo ofensivo e objetivo. Foi pro Cuca, que perde um pouco dessa ofensividade, mas pelo menos não é aquele estilo retrancado, é um estilo que busca um futebol mais direto, de qualquer maneira, como o próprio Sampaoli. E vai para o Ariel Holan, que o futebol nem é tão direto, é um futebol mais construído, mas que também busca o ataque. O Ariel Holan é um bielcista e que praticamente seguia mais ou menos a linha do Sampaoli. Era um dos poucos momentos que você vinha projeto de futebol e ideia de futebol dentro do Santos. Não à toa, o Ariel Holan é um dos poucos técnicos que quando saiu do Santos a gente vê uma carreira bem interessante. Foi para o Clube Leão, onde não conseguiu grandes coisas, mas conseguiu um campeonato. Teve um aproveitamento bem legal no Leão. Depois foi para a Universidade Católica, onde teve um aproveitamento bem mediano. No Católica, né, a volta dele, afinal ele já tinha ganhado o título no Católica antes de vir para o Santos. Foi para o Barcelona de Guayaquil, onde ficou em segundo lugar no equatoriano, mas um desempenho bem questionável. E agora está no Rosário Central, onde é líder do grupo dele na apertura do argentino e faz uma campanha bem interessante.
É um técnico, um dos poucos técnicos que passou com o Santos, inclusive, que vocês vão perceber que tem ainda uma carreira muito legal, mesmo depois de sair do Santos. Muito porque foi um dos poucos que foi contratado com um projeto. Mantendo essa ideia de projeto, o Santos perdeu seu técnico ofensivo, que gostava de manter a bola e jogar com ela. Queria um técnico para manter esse projeto. Foi ao mercado e encontrou um técnico interessante, mas que já fugia um pouco das características, afinal estava longe de ser um bielcista. Estou falando dele, Fernando Diniz, um dos técnicos mais questionáveis que teve aqui. O aproveitamento do Diniz, vai lembrar, não é bom, ele tem a conquista de 1,32 pontos por jogo, tá? Uma conquista que fica ali por volta dos 44%, acima do Kleber, mas, né, ele não conseguiu grandes proezas, ele estava muito embaixo quando saiu do Santos. O Santos teve muita paciência com o Diniz, inclusive, tá? A galera fala que ele saiu do Santos ali, mas a verdade é que o Diniz, eu acho que estava sem ganhar há 7 ou 8 jogos, era um número bem alto de jogos que o Diniz perdia em sequência, e empatava, e não conseguia ganhar de maneira alguma. Então, à toa, o Diniz saiu do Santos, foi pro Vasco na Série B, onde ele foi muito mal, mas logo depois foi pro Fluminense, onde ele teve seu auge na carreira. Tem uma Libertadores, teve um aproveitamento muito alto, ali por volta de 56%, foi para a seleção brasileira, onde também não conseguiu desempenhar um bom futebol, afinal, estava dividido entre Fluminense e Brasil. Depois ele vai ao Cruzeiro, onde tem um desenvolvimento muito ruim, e está hoje no Vasco, onde novamente faz um trabalho ruim. O Diniz, eu não diria que é onde o Santos começou a largar a ideia, mas onde o Santos começou a meio que qualquer coisar a ideia. Então tinha uma ideia de futebol que queria praticar. Tentou um técnico que fazia sentido, que tinha uma carreira constante e que fazia sentido trazer. Assim que ele sai, de vez em quando se procurar mais um gringo que fazia sentido e manter a filosofia, aceitou decair o nível e ir pro Diniz. Bom, isso vai piorar agora, porque esse é o ponto onde o Santos se perde. Eu quero mostrar para vocês que em 2021 a gente teve 3 técnicos apenas. 3. Bustos, Ariel Holan, que saiu muito rápido, Diniz, que ficou quase o ano inteiro, e esse cara que vai chegar agora. Aí, Marcelo Fernandes, tá? Se vocês quiserem considerar 4, mas o Marcelo Fernandes era interino, tá? Então teve 3 técnicos, praticamente o ano inteiro. E esses 3 técnicos, cara, esse é o ponto que vocês vão ver que o Santos vai começar a ter mais de 3 técnicos por ano, vai mudar o futebol do Santos, vai mudar a ideia de jogo do Santos e o Santos vai se perder. E nesse momento, pra quem é mais velho no canal até pode procurar, eu nessa época tinha falado que o Santos ia contratar o Ceni. Muitos podem falar, pô, mas esse cara que chegou salvou o São Sebastião, e é verdade. Mas eu sempre achei que o Ceni também faria a mesma coisa, tá? E faria um projeto de futebol muito mais interessante pro Santos. Mas quem chegou em 2021 e foi exaltado como herói foi Fábio Carille. Fábio Carille chegou ao Santos em 2021 para 2022. No Brasileiro teve um desempenho bem interessante mesmo, assim, no 2021, conseguiu tirar o Santos do rebaixamento, quase que levou para uma zona de pré-Libertadores, se não me engano, levou para uma zona se não me engano, não, levou para uma zona de Sul-Americana, mas com aquele jeito bem feio de jogar. E a verdade que pouca gente fala, é que, beleza, o cara ele teve méritos em arrumar a defesa do Santos, mas rapaz, o que o nosso João Paulo salvava e o Marcos Leonardo salvou a pele dele, porque se não fossem esses 2 atletas, a possibilidade do próprio Carille não dar certo era gigante, tá? Acharam gols espíritas. O que o Carille contou com milagres no Santos é loucura. Não à toa, quando sai do Santos, vai pro Atlético Paranaense, porque, vai lembrar, ele caiu pra cacete no Paulista também. Foi pro Atlético Paranaense, onde foi horroroso. Vevara Nagasaki, na segunda divisão do Japão, onde foi tenebroso. Volta pro Santos. Faz o campeonato, é o pior campeão da história da Série B. Chegou na final do Paulista, acho que isso é um mérito, mas pior campeão da história da Série B. Vai pro Vasco, tem mais um trabalho horrível, e hoje tá no Vitória, onde faz um trabalho medíocre. Carille é o técnico que também tá longe de ter um bom trabalho, tá longe de ser um grande nome. Mas até aqui, eu queria falar, tem um padrão de nome. Até aqui o PVC pode alegar, pô, Rex, esses são os caras aí que você tá falando que destroem times? Não, calma, PVC, a gente ainda tá chegando neles, estamos nos 3 primeiros. Mas eu acho importante a gente começar a citar isso, porque é aqui que a gente vê a cisão. O Santos procurava jogar com a bola, jogar de maneira ofensiva, como a torcida tem paciência, como a torcida quer. Nesse momento, o Santos abriu mão de sua filosofia, olhou e falou, nosso elenco não é forte o suficiente para jogar assim, vamos buscar jogar de outra forma. E aí, Carille caiu,
E começamos, primeiro, uma falha de análise. Um técnico que a galera achava que ia ser mais ofensivo do que foi. Fábio Bustos. Bustos chega no Santos, cara, e assim, o Bustos, ele vinha de uma campanha muito vitoriosa no Barcelona de Guayaquil. Eu apoiei o Bustos ali pro Santos, tá? Mas no Santos ele foi muito mal, muito mal. Ele talvez tenha sido o melhor técnico do ano de 2022, mas vai lembrar, ele já tinha aberto mão completamente, né? Já era uma prova com a diretoria, tinha aberto mão completamente de jogar no estilo que queria, então não tinha mais estilo de jogo. O Santos jogava no futebol reativo pra caramba com o Fabiano Bustos. Não à toa, conseguiu números ruins no Santos. Foi pro Barcelona de Guayaquil novamente naquela época, onde novamente foi muito mal, não conseguiu repetir o seu desempenho. Vai pro América Mineiro, onde rebaixa o América Mineiro no ano seguinte. Vai pro Universitário, e no Universitário consegue decolar. Assim, cara, sério, a carreira do Bustos no Universitário é maluquice, tá? O Universitário voa com o Fabian Bustos. E hoje tá no Olímpia, onde novamente tem uma carreira bem medíocre. Então, é um técnico que já mostra algumas coisas que a gente falou. Primeiro, a acomodação técnico em um nível mais baixo. Segundo, a quebra de manutenção de uma filosofia de trabalho. E, novamente, uma atitude de desespero do Santos. Então, aqui, esse era o segundo técnico do Santos no ano. E que nem eu falei, tudo começa a piorar depois de Carille. O terceiro técnico do Santos em 2022 foi Lisca doido. Sim, o Lisca. E lembra que eu falei, agora, PVC, a gente vai começar a falar dos técnicos ruins mesmo, tá? Agora a gente vai começar a falar, vamos falar, ó, 21, 22, a gente teve 4 técnicos bons, que até seu questionamento faria sentido, mas agora fica vendo como que não faz mais. Lisca doido vem em baixa do esporte pro Santos. Vai lembrar, Lisca completamente fora de qualquer projeto que o Santos possa falar que queria ter. Vai horrível no Santos, péssimo no Santos. Sai do Santos, vai pro Avaí, onde ganha um jogo e perde 6. Sai do Avaí, vai pro Vila Nova, onde tem mais uma passagem horrorosa. E hoje tá no América Mineiro. Hoje não, né? Parou no final do ano no América Mineiro, onde de novo, sobre uma campanha horrorosa, o América não subiu. E Lisca hoje se encontra desempregado. Esse é o técnico incrível que o PVC tá falando com o Santos, né? Ah, mas passaram 14 profissionais. Um desses profissionais era Lisca doido. Então, é profissional? É profissional. Pela qualidade, eu consideraria já 13 profissionais. 12 profissionais, porque o outro profissional que passou pelo Santos é o Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20. Não atua, fez pouquíssimos jogos, não atua, não conseguiu fazer nada demais, não atua no Sub-20 do Corinthians, não consegue um emprego maior do que esse. O próximo suposto profissional que passou pelo Santos é o Odair Helma. E, cara, o Odair Helma veio pro Santos de uma coisa muito maluca. Ele já não estava muito bem lá no Al-Ahly, tá? Ele chega no Santos em 22 e é a manutenção do que eu falei, tá? O Odair Helma, cara, é aquele técnico que, de novo, o Santos pisa na sua história, pisa na sua trajetória, pisa na sua maneira que quer jogar e vai pro... Ah, nosso time não é forte, vamos jogar todo retrancado que vai dar certo. Spoiler, foi o ano que foi rebaixado. Não deu certo. E o Odair Helman tem uma campanha horrorosa no Santos. Nojenta. Muito pior do que a do Bustos, muito pior. Pior ou igual do que a do Diniz. É uma campanha nojenta que o Odair Helman tem no Santos. E aí você vê o nível do técnico, porque ele vai pro Al-Riyad, onde tem uma campanha assim, bizarra de ruim. Vai pro Al-Raed, onde tem uma campanha bizarra de ruim. E agora tá no Atlético Paranaense, onde o Atlético não consegue subir. Tá? O Atlético Paranaense, literalmente, a gente já tá, na metade do campeonato. Na verdade, mais do que na metade do campeonato, né? A gente já tá com 20 partidas da Série B. E o Atlético Paranaense está em 11º colocado, com apenas 26 pontos. O primeiro do G4 tem 33. Então, o Atlético Paranaense está literalmente a mais ou menos 7 pontos do G4, faltando 18 partidas para acabar. Esse é o grande trajeto, é o grande trabalho que o PVC tem falado, que a gente tem perdido de profissionais. É muito fácil falar o número 14, tem que analisar quem são os 14, porque depois dele vem Paulo Turra. Cara, que bizarro. Paulo Turra, que hoje é técnico do Vila Nova, até atualizando a informação aqui, passou pelo Santos. Cara, campanha medonha, tá? Medonha. Isso aqui é nojento que Paulo Turra fez no Santos. Não à toa foi demitido com 7 partidas. Foi pro Vitória de Guimarães, onde novamente foi medonho. E era, tipo, sei lá, a terceira ou quarta participação dele oficial, profissional, tá? O Paulo Turra foi ridículo, Santos. Ridículo, essa é a palavra.
E esse é um dos profissionais que o PVC conta ao falar que o Santos teve 14 profissionais. Que eu falei, só na conta aqui, o Santos só teve 10 profissionais. Então já 4 já dá pra riscar. Porque depois que saiu o Paulo Turra, a gente vai pro Aguirre. E o Aguirre é um cara que não faz sentido nenhum. Porque o Aguirre, cara, a carreira do Aguirre é literalmente assim, espetacular no Peñarol. Depois, horrível no Arraián, horrível no Algarrafa, bem no Internacional, mal no Atlético Mineiro, mal menos no São Lourenço, mal menos no São Paulo, mal na Arraián, não, tem mal menos no Arraián, mal no Internacional, mal no Cruz Azul, mal no Olímpia, mal no Santos, e aí volta pro Peñarol e voa. Esse cara parece que só sabe treinar no Peñarol. E novamente, é o Santos pegando sua história, fazendo assim, ó, jogando no lixo e querendo jogar de uma maneira que o time não sabe desempenhar o futebol. Novamente, profissional de baixo nível, né, pelo menos recentemente, que não tem bons trabalhos, que não tinha por que vir, novamente uma falha de contratação, que encerra-se, e uma demissão justa, tá? Não à toa hoje em dia, tá com um bom trabalho, mas só no Peñarol, se sair do Peñarol, ferrou. E aí a gente vai pro próximo profissional, suposto profissional, pro PVC a ponta dos 14, que é o Marcelo Fernandes. Cara, Marcelo Fernandes, cara, inacreditável, sério. Marcelo Fernandes, no Santos mesmo, ele não tem campanhas espetaculares. As campanhas espetaculares dele são poder ficar 4 jogos no comando. Foi pro Guarani, foi muito mal. Hoje tá desempregado de novo. Eu tenho que escutar aqui, esse é um dos 14 profissionais que estiveram no Santos. É inacreditável, cara. Aí já pro Caixinha que teve 3 trabalhos bons na carreira. Red Bull Bragantino, Cruz Azul e Santos Laguna. Tirando esses 3 trabalhos na carreira dele, ele foi terrível em todos os outros. Enfim, Pedro Caixinha, contratação mais sem sentido do ano. Ah, beleza, pelo menos a gente recuperou um pouquinho da filosofia de jogar com a bola? Sim. É um profissional de nível muito fraco, que foi demitido por justiça. E não à toa, hoje também não está desempenhando nada demais, né? O Caixinha, assim, gente, não dá. E aí vem o cara falar, mas o Caixinha é um grande profissional que passou pelo Santos. Não é. Não é. Sabe? Não é. Pedro Caixinha não é um grande profissional que passou pelo Santos. Pedro Caixinha é um profissional que passou pelo Santos. Apenas. E aí a gente acaba com o Kleber Xavier na sua primeira experiência como profissional no Santos, fazendo o pior trabalho possível e gente definindo que não pode ser demitido porque já teve 14 profissionais. Vamos lá, dos 14 profissionais, quem que eu considero ok? Assim, ok, eu não tô falando bom, não tô falando que eu contrataria. Nível que a gente pode considerar profissionais. Carille, Fabian Bustos, Diniz, Ariel Holan, o Dair Helman, talvez. Caixinha, profissional ele é. Né? Nível profissional ele é. Eu acho que é isso, cara. 6 profissionais. Em 4 anos? Não é tão ruim. E o resto? O resto é auxiliar, de auxiliar a gente teve 2 nessa conta. 3 se você considerar o Turra, 4 se você considerar o Kleber Xavier. A gente teve Lisca doido. E a gente teve Aguirre e mais uma passeata aí. Enfim, é fácil falar o número 14 e assustar a torcida. Mas se você analisa o trabalho dos 14 e quem são os 14, você percebe que o problema não é os 14. Não é ter 14 técnicos, mas sim ter contratado muito mal e precisado demitir. Então, a briga que eu acho que o PVC devia levantar não é demitir o Kleber Xavier, porque tem que ser demitido. O trabalho dele é horrível e ele não tem mostrado nenhuma capacidade de melhorar isso. Se o PVC tivesse assistindo mais Santos, eu acho que ele perceberia isso também. Agora, a briga do PVC é Santos, se você vai demitir o Kleber, o próximo não pode ser mais um erro. Porque você já errou 14 vezes. Aí beleza. Tem que ter um cara que pelo menos faça sentido. Como fez sentido trazer o Ariel Holan em 2021. Deu errado? Deu. Mas sentido fazia. Tem que ser um cara que faça sentido. Por isso que a gente pede tanto aí um Sampaoli, um cara doido desse da vida aí. Porque pode dar errado. Mas pelo menos faz sentido. É isso, meus queridos. Quero pedir seu like, seu compartilhamento. Muito obrigado. E agora eu fui.